Oi, gente, tô aqui de cara inchada pra gravar esse vídeo aqui pra vocês no começo do dia. Já faz alguns dias que eu não estou gravando vídeos. Esse é o Davi. E aí, porque eu tava trabalhando esses dias de uma forma mais intensa. E hoje é um sábado, tô gravando esse vídeo no sábado, para compartilhar com vocês algumas reflexões acerca das nossas escolhas e de como conciliar vida profissional e vida familiar. E esse é um tema que sempre fica aqui na minha cabeça, e acredito que na cabeça da maioria das mulheres que tem uma vida profissional, né, que tem uma profissão, que exerce uma profissão, mas que também é mãe, que também é esposa, que também é dona de casa. E imagino que não seja só eu que tenha angústias a respeito de se dividir para dar conta dessas coisas, né? Então, essa semana foi uma semana muito intensa de trabalho para mim, e como a gente está ainda mantendo o isolamento devido à pandemia do Covid, então nós estamos trabalhando em casa, né? Eu sou professora e trabalho em casa. E como que a gente consegue controlar o tempo de trabalho em casa e ao mesmo tempo você dar conta também das suas coisas de casa, dos seus filhos? Porque quando a gente trabalha em casa, essas coisas se misturam, né? Trazer o trabalho para casa se mistura com esse ambiente familiar. E na minha vida toda, assim, como dentro da minha carreira profissional, sempre eu trago o trabalho para casa. Existem aquelas profissões em que você vai para o seu local de trabalho e quando você termina o seu expediente, você volta para casa, você não traz trabalho para casa. Por exemplo, imagino eu, né, um caixa de supermercado, deixa eu ver, alguém que trabalha numa loja, motoristas, né? Quando chegam em casa, digamos que você aquele trabalho você faz no ambiente de trabalho, você não traz trabalho para casa. Mas, por exemplo, quem é professor ou alguns tipos de profissões que demandam você ficar estudando, você acaba trazendo para casa trabalho. Ou então, quando você é gerente, quando você é diretor, quando você é coordenador de alguma coisa, além daquele tempo que você trabalha ali no seu ambiente de trabalho, quando você chega em casa, você muitas vezes tem que analisar coisas, tem que ler textos, tem que elaborar algum plano estratégico, enfim, acaba que você traz trabalho para casa, né? E aí, o tempo que você deveria estar com os seus filhos, com o seu cônjuge, ou até mesmo cuidando de si, cuidando da sua saúde, cuidando da sua casa, do seu ambiente familiar, você, ao invés de fazer isso, você se sobrecarrega com o trabalho. E aí, essa semana foi, na verdade, né, uma semana de sobrecarga de trabalho para mim. É lógico que não é sempre assim, né? Mas, por exemplo, quando tem algum evento pontual que demanda um trabalho mais intenso, né? Você se sobrecarrega. Então, eu tava trabalhando de manhã, de tarde, de noite e de madrugada dessa semana. Tipo um intensivão, né? Para dar conta de fechar semestre, de algumas coisas, e ainda mais que a pandemia atrasou muitas coisas na área da educação, né? Então, agora que as coisas estão começando a ser liberadas, o trabalho que estava acumulado vem tudo para cima da gente, de uma vez só, para a gente dar conta do que estava acumulado e do novo que deveríamos estar fazendo no momento, né? E no final disso, eu me senti totalmente fadigada, com aquela dor muscular no corpo inteiro, sabe? Você sente a coluna sobrecarregada, você sente aqui o peso dos seus ombros, seu pescoço. Aí você começa a perceber que essa prática de sobrecarga de trabalho, ela acaba influenciando também na nossa saúde. Então, a minha imunidade está baixa, estou aqui com uma herpes bucal que só aparece quando a imunidade
abaixa. Eu tenho, né, esse probleminha desde quando eu era criança. E aí, sempre que a minha imunidade está baixa, ela vem. Fazia muito tempo que eu não tinha isso daqui, muito tempo mesmo. Nessa época toda que eu estava em casa, né, que eu saí do meu trabalho e fiquei em casa, eu não tive isso daqui. Né? E agora, trabalhando intensamente, olha o que apareceu. Isso daqui é um sinal de imunidade baixa. Sem contar também que nessas 2 semanas anteriores que eu estou gravando esse vídeo, eu tive sintomas de Covid, não cheguei a fazer o teste, porque aqui onde eu moro, eu fui pelo SUS, no posto de saúde, faz uma semana, sexta-feira passada. Eu fui no centro de saúde, eles me encaminharam pro teste de Covid, mas passou-se uma semana e eles não me chamaram para fazer esse teste. Mas como eu não evolui para sintomas graves, né, eu também deixei para lá. Eu sei que quando eles forem me chamar para fazer o teste, nem adianta mais, porque o teste vai dar negativo. Eu acredito que não tô mais com vírus, né? Porque depois de 2 semanas, a partir do primeiro sintoma, depois de 2 semanas, se você consegue, aquelas pessoas que têm sintomas leves, né, conseguem combater o vírus depois de 2 semanas. Não tem mais essa carga viral de transmissão. Então, não vai detectar no tipo de teste que aqui eles vão fazer, né? Enfim, uma semana assim, sabe? Sobrecarregada. E eu quero falar sobre isso hoje nesse vídeo. E para isso, eu quero compartilhar com vocês o capítulo 4 de Provérbios. Então, se vale a pena você parar um minuto do seu dia, pegar ali a Bíblia, e aí eu sempre falo aqui nos meus vídeos, se você não tem Bíblia em casa, você pode acessar a Bíblia online pela internet. Basta você colocar lá no Google Provérbios 4, que vai aparecer lá várias opções de Bíblias online, que você clica lá e já abre o capítulo 4 de Provérbios para você ler. Então, hoje a gente tem essa facilidade, né? Então, eu não quero ler ele por completo, eu quero pegar algumas partes aqui para poder explicar para vocês esse sentido. Eu amo o livro de Provérbios porque ele fala da sabedoria. E ele fala de uma sabedoria que não é um conhecimento científico, que não é informações, sabe? Que não é formação, mas é uma sabedoria que vem de Deus. Então, é uma sabedoria que está num outro nível, que a gente só alcança quando a gente teme a Deus. O livro de Provérbios diz que a sabedoria está em temer a Deus, em temer ao Senhor. Então, esse temor a Deus me protege. Então, uma pessoa sábia, segundo a Bíblia, é aquela pessoa que tudo que ela vai fazer, ela pondera segundo a vontade de Deus. Ela não age pelos seus impulsos, pela sua razão, mas ela procura sempre entender qual é a razão de Deus por trás daquilo, para poder ela tomar as decisões. E é justamente esse conceito que eu quero trazer aqui. Né? Por que muitas vezes nós acabamos nos entupindo de trabalho? Por que nós agimos assim? Por que nós tomamos decisões assim? Por que muitas vezes nós negligenciamos o tempo de brincar com os nossos filhos? Porque eu tenho um trabalho para fazer. Porque, filho, muitas vezes eu aqui, né, nessa semana, filho, eu não posso ouvir você agora, porque eu tenho que terminar isso daqui. Eu tenho um prazo para entregar isso aqui de trabalho, né? Então, por que nós tomamos essas atitudes? Por que nós entramos nesse caminho? Diz assim, eu vou ler alguns versículos, né, daqui. Olha só. Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. Quando eu leio aqui, eu estou entendendo que esse pai é o nosso Pai Celestial, nosso Criador. Então, eu não estou me atentando aqui ao pai que é o meu pai biológico, né? Mas eu estou me atentando aqui que é esse Deus que é Pai. Prestem atenção e compreenderão as coisas. Então, muitas vezes a gente fica... a gente entra em situações de problema que a gente não consegue compreender. Então, a gente precisa buscar os olhos de Deus, a forma como Deus enxerga essa situação, para a gente conseguir compreender.
O que eu ensino é bom, portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite como se fosse uma linda coroa. Gente, essa sabedoria não é a questão de títulos, não é a questão de cursos. Quando ele fala aqui que a sabedoria ela tem um preço, a gente sabe que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então, esse preço, na verdade, não é esse preço que nos desgasta, não é esse preço que nos adoece, não é esse preço que nos estressa, que rouba o nosso tempo. Não é esse o preço da sabedoria. O preço da sabedoria é justamente você abrir mão de coisas que te sugam, de coisas que te sobrecarregam e escolher muitas vezes o pouco no lugar do muito. Que para o mundo isso é loucura. Então, por exemplo, digamos que você tem duas opções de emprego e numa você vai ganhar super bem, mas você vai ter que desviar os seus princípios, digamos assim, sabe? Esse emprego que vai te dar muito dinheiro, ele vai te desviar do caminho de princípios que Deus te aconselhou. E aí você tem uma outra opção de emprego que o valor é inferior, mas que você vai conseguir desempenhar a sua profissão de uma forma que não vai ferir os seus princípios, que você vai ter tempo para ser mulher, para ser mãe, né? E aí, o que o mundo te diria? Qual a razão do mundo? Vai pelo que te dá mais dinheiro, é lógico. Porque para a razão do homem, né, hoje, nós somos governados pelo dinheiro. Né? E Jesus sempre falou lá no Novo Testamento que a gente não deve amar o dinheiro. Que não é possível amar a Deus e amar o dinheiro. E aí, se você escolhe essa profissão que vai ter menos dinheiro, que vai ter menos ganho financeiro, você parece uma pessoa que não tem juízo, é louca, né? Porque trocou o muito pelo pouco. Só que, aos olhos de Deus, quando nós aprendemos a olhar com os olhos de Deus, nós não valorizamos tanto o dinheiro. Porque, na verdade, existem muitas coisas que têm muito mais valor do que o dinheiro. Por exemplo, a saúde. Você desgasta a sua saúde muitas vezes com sobrecargas de trabalho. E esse dinheiro que você está ganhando, você muitas vezes vai ter que gastar com tratamentos, mas mesmo assim, isso não compra a saúde, sabe? Então, assim, muitas vezes nós achamos que estamos subindo, mas na verdade nós estamos descendo. Deixa eu continuar mais, que tem outras partes aqui bem legais. Olha só. O versículo 11. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Então, existe uma maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Então, olha só, gente, eu acho isso lindo demais. A gente começa caminhando e à medida que a gente vai caminhando, a gente vai melhorando a nossa performance e a gente vai podendo avançar em velocidade. Então, a gente não começa correndo na vida, a gente começa caminhando. E à medida que a gente domina essa caminhada, a gente pode acelerar um pouquinho mais. E um corredor vitorioso, ele é aquele que foi progredindo ao longo do tempo. Então, assim,
a gente muitas vezes quer agarrar coisas que a gente ainda não está em condições de agarrar. Então a gente precisa respeitar esse tempo, sabe? De crescer aos pouquinhos. E muitas vezes a gente precisa da orientação de Deus para a gente fazer as nossas escolhas, sabe? Sobre o que nós devemos fazer, em que nós devemos investir. Esse caminho, sabe, para chegar a essa velocidade de corrida, ele tem que ser uma progressão, sabe? E Deus tem que ser o nosso treinador. Que mais aqui? O 13. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Não vá aonde vão os maus. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal. Desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dominar. Não, aliás, os maus não podem dormir sem ter feito alguma maldade. Enfim, aí vai entrando aqui mais. Quando a gente começa a escolher caminhos que nos desviam dos princípios de Deus, a gente acaba sofrendo diante de tentações. E quando a gente cai numa tentação, a tendência é a gente ir afundando cada vez mais. Então a gente precisa ter sabedoria para tomar a decisão logo na entrada do caminho. Porque depois que a gente entra em caminhos errados, para a gente poder achar o caminho de volta, a gente, digamos que a gente sofre mais. Então, digamos que você tem um mapa nas suas mãos, indo para um determinado local, e aí no meio do caminho você vê um atalho, onde você vai chegar mais rápido. Só que nesse atalho, digamos que existem buracos e você pode acabar caindo. Então é como se fosse assim, as tentações. Então, às vezes, um atalho que você chegaria mais rápido no topo, muitas vezes te atrapalha muito mais. Porque você vai ter que voltar pro caminho, porque não tá te dando acesso a isso, sabe? Muitas vezes a gente precisa dessa sabedoria para fazer as escolhas certas. E as escolhas certas nem sempre parecem certas para os olhos humanos, sabe? Para essa razão, para essa lógica desse mundo. Então, por isso que a gente precisa primeiro nos colocar diante de Deus e pedir orientação a Deus. Mas quando a gente pede orientação a Deus, a gente precisa estar disposto a abrir mão das nossas escolhas, das nossas opções. Então, assim, esse é o preço, esse é o verdadeiro preço da sabedoria. É você abrir mão de uma decisão sua para escolher seguir a decisão de Deus. Jesus abriu mão da vida dele, entregou a vida dele por nós, por obediência a Deus. Então, ele, na sua oração ali, antes de ser levado, né, para ser julgado, ele pediu a Deus, né, que afastasse dele aquele cálice de sofrimento. Mas, mesmo assim, ele estava disposto a fazer a vontade de Deus, se aquela era a vontade de Deus. Então, a gente precisa aprender a fazer essa oração e a abrir mão das nossas vontades e escolher a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro preço, sabe? E aí tem mais coisas aqui também. Filho, no 20, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça, envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal, não entre. Então, assim, quando a gente não evita o mal, depois a gente tem que limpar a bagunça.
né? Depois a gente tem que sofrer as consequências. A gente precisa ter sabedoria de evitar, sabe? Não permitir que ele já aconteça. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Por que eu tô trazendo isso aqui? Justamente porque eu tô nesse momento de sobrecarga. E eu, pela minha experiência anterior, eu já sei que esse não é o caminho certo, né? Que a dosagem certa para eu ter uma vida, digamos que de qualidade, é eu saber dosar o meu tempo de dedicação do trabalho e o meu tempo como esposa, como filhos, que nessa semana eu tirei, né? Eu me dediquei totalmente à minha função profissional e eu parei aqui em casa com meu marido, com os meus filhos, e passado uma semana eu já sei que essa não é a forma correta, não é a melhor decisão para mim. Então eu tenho que aprender a dosar isso, a respeitar o tempo. Então chegou a noite, meu marido estava com fome, pedindo para eu fazer uma comida para ele, e ele disse para mim: olha, você tem que respeitar o seu tempo de trabalho. Então agora não você não pode trabalhar o dia inteiro. Então, e ele tem razão, sabe? Eu tava ouvindo ele, mas antes dele falar isso, eu já tava também pensando nisso. E é uma das coisas que eu falo muito aqui no canal, né? É que a gente precisa saber administrar o nosso tempo. Então, às vezes, quando a gente trabalha em algo que a gente gosta muito, a gente se perde um pouco. E eu sou desse tipo, sabe? Que me perco muito no trabalho. Mas só que não vale a pena, porque chega um momento que você tem uma fadiga mental. A minha formação é em educação física. Então, assim, o nosso corpo, por exemplo, quando você faz algum esforço físico, as nossas estruturas, elas se desgastam, né? Então, existe um limite de esforço físico. Quando a gente continua realizando uma atividade e a gente já chegou nesse limite, então vem aquela fadiga muscular, vem um desgaste, e daí a gente acaba se lesionando. Então, por isso que muitas pessoas, quando trabalham, sofrem algum tipo de lesão nas articulações, né? Porque ultrapassam o limite do seu corpo. Mas a nossa mente, a nossa função mental, ela também tem esse limite, né? Então, nós sofremos tanto com a fadiga muscular, de também articular, e com a fadiga mental. Eu tô com os meus braços, meus ombros doloridos, também por conta de ficar muito no computador trabalhando, e aquela fadiga mental te impede de fazer um trabalho de qualidade. Então hoje eu tô aqui dizendo pra vocês isso, pra trazer essa reflexão pra vocês também, sabe? Porque eu já tô vendo que eu vou respeitar o meu tempo de trabalho. Então, quando eu faço isso, eu fiz isso ontem, sabe? Assim, eu parei, eu ia entrar à noite fazendo, né? Eu parei e aí eu fui dar um banho de qualidade nos meus filhos. Eu fui colocar eles pra comer, sabe? E fiquei com eles e a gente brincou e a gente riu. E pequenos minutos não, aquelas horas que eu tirei pra fazer isso, me fazem melhor. Engraçado, gente, que a minha vida familiar, ela é a minha estrutura para eu melhorar na minha profissão. E aí ontem eu fiz também uma coisa. Eu liguei para minha mãe por chamada de vídeo e eu passei 1 hora na chamada de vídeo com ela. Como isso me fez bem, sabe? Valorizar, sabe, essas pessoas que a gente ama e que faz parte da nossa vida. Porque eu tava trabalhando ontem, a minha mãe mandou uma mensagem pra mim e eu só respondi pra ela: oi mãe, tô trabalhando. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e eu pensei: faz tanto tempo que eu não falo com a minha mãe. E aí ontem eu liguei pra ela por chamada de vídeo e falei 1 hora com ela. E eu fui olhar o tempo de chamada, eu fiquei admirada. Nossa, eu falei 1 hora, parecia que foram só 15 minutos, mas foi 1 hora. E essas pequenas atitudes que nós tomamos, elas abastecem, elas nos enchem de energia para que a gente seja uma pessoa melhor. E aí, no momento que eu tava brincando com os meus filhos, rindo, cantando, eu fiz essa análise, né, que como eles me fazem bem. Então, assim, eles me dão trabalho, eles me aborrecem, me estressam com as teimosias deles e tal. Mas eles são a minha fonte de alegria também, sabe? Então, assim, aquele momento
eu tava precisando deles. Engraçado que a gente acha assim, né, que os filhos precisam da gente, mas a gente também precisa deles. Então eu tava totalmente fadigada do trabalho. E eu parei, porque não tava mais no meu horário, não tava mais na minha carga horária de trabalho, eu já tinha extrapolado. Então eu preciso entender isso, sabe? De que eu já tinha concluído a minha carga horária de trabalho. E eu parei ali, mas eu tinha concluído a carga horária de trabalho, mas eu não tinha terminado a tarefa que eu tinha que fazer, né? E aí eu ia continuar, mas eu parei e fiquei um pouco com os meus filhos. Eu entendi que naquela hora a obrigação que eu tinha era com os meus filhos. Então eu não posso deixar que as minhas obrigações do trabalho, da minha vida profissional, tirem a minha obrigação como mãe, como esposa e também o meu autocuidado. Eu não posso deixar que as minhas obrigações no trabalho me desgastem e afetem a minha saúde. Senão, se a gente deixar que isso aconteça com frequência, a gente pode chegar a adoecer de uma forma que a gente não vai mais produzir com qualidade. Então, o nosso trabalho perde a qualidade quando nós adoecemos também, né? Então, na verdade, saber administrar esse tempo de cumprir com a sua obrigação do trabalho, de cumprir com a sua obrigação como mãe, como esposa e como pessoa também, esse autocuidado, são importantes. Então, nós precisamos administrar tudo isso. O nosso tempo precisa ser dividido para cada uma dessas coisas, sabe? Porque se a gente deixa uma coisa muito tempo, quando a gente vai querer tomar conta daquilo, a gente precisa demandar mais energia. Então, por exemplo, se você não cuida da saúde dos seus filhos, você fica protelando, quando você vê, tem um problemão de saúde, seu filho ficou com um problemão de saúde, e aí você precisa largar as outras coisas para cuidar. Então, quando a gente dá um pouquinho de tempo para cuidar dessas coisas, a gente não deixa que se acumule. Então, assim, a gente evita o mal, sabe? Uma atitude que eu vejo que ajuda muito é aprender a evitar o mal. Eu aprendi dentro da educação dos meus filhos que quando meu filho está começando a fazer algo de errado, eu preciso já ir lá e intervir, ao invés de ficar, Davi, Vi, não faz isso. Ao invés de ficar fazendo só esse comandozinho verbal, de mandar ele parar, de brigar ou de reclamar, isso não adianta. Eu tenho que ir lá e intervir, fazer com que ele pare de fazer aquilo. E assim eu evito problemas maiores, sabe? Assim eu evito que a confusão fique maior. Então a gente precisa aprender a evitar o mal, não deixar que o mal entre, aprender a fechar a porta para ele. Então é isso, gente. Eu mais uma vez finalizo esse vídeo aqui dizendo para que você mesmo procure fazer essa leitura esse tempo. E aí uma das coisas que eu não estava fazendo todos os dias nessa semana era a leitura da Bíblia. E a última leitura que eu tinha feito foi uma leitura super importante, porque justamente eu parei um minuto e eu vi que eu estava negligenciando meu tempo com Deus. E eu parei um minuto e fui conversar com Deus, sabe? E abri a Bíblia e li uma mensagem que pra mim estava precisando, sabe? Naquele momento. Então a gente não pode deixar que essa rotina desse mundo moderno nos roube a vida, sabe? A vida não é só trabalho. A vida é tudo isso. Nossos filhos, a nossa família, sabe? Tudo isso. E acho que muitas pessoas devem estar percebendo isso nesse momento de pandemia, né? O que nós temos de mais precioso na vida não é o trabalho, não são os nossos colegas de trabalho. São pessoas importantes, as nossas amizades, sim. Mas, na verdade, as pessoas mais importantes e que mais precisam da gente são os nossos familiares, né? Então, pensa nisso, tá bom? Compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa dessa mensagem também. Tá precisando desse puxão de orelha. Eu mesma me dei esse puxão de orelha, né? E aí, se você gostou do vídeo, lembra de clicar no curtir para poder saber se você gostou, né? E dá uma olhada aqui no canal, nos outros vídeos que tem, se inscreve, ativa o sininho. Se você já é inscrito, lembra de clicar no sininho
que tem do lado do nome inscrito, para que todas as vezes que a gente colocar vídeos aqui no canal, você fique sabendo, aparece a notificação, a mensagem que tem vídeo novo no canal, para você poder ficar acompanhando, tá bom? Então, tchau, até o próximo vídeo, ficou comprido esse.